Fala, galerinha. Aqui é a professora Bruna. Bom, a gente está aqui hoje para fazer a correção do estudo dirigido do resgate. Eu espero que vocês tenham resolvido esse estudo dirigido anteriormente. É importante que vocês tentem fazer as questões e que essa gravação ela seja mais um meio de vocês tirarem dúvidas, possíveis questões que vocês não tenham conseguido resolver, vocês consigam entender como se faz a resolução delas. Bom, então vamos começar. A primeira questão fala assim: para caracterizar uma substância, podem ser determinadas algumas propriedades físico-químicas, como temperatura de fusão, ebulição, densidade e solubilidade em alguns solventes. Em um laboratório foram obtidos dados da tabela abaixo, relativos a propriedades específicas de amostras de alguns materiais. Então, ele dá aqui 4 materiais, a densidade, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição desses materiais. E aí, a pergunta é: comparando os dados sobre os materiais na tabela, conclui-se que, bom, primeira coisa, toda questão de temperatura de fusão e temperatura de ebulição, que você tem que comparar as temperaturas de cada material com temperaturas dadas no problema, você tem que fazer aquele esqueminha que é o quê? Tem que lembrar que abaixo da temperatura de fusão, a gente vai ter sempre o estado sólido. Entre a fusão e a ebulição, a gente vai ter o estado líquido e acima da ebulição a gente vai ter o estado gasoso. Isso facilita para a hora que você for comparar a temperatura dada na questão com as temperaturas do problema. Então, na letra A, ele fala: a temperatura de 150 graus, materiais C e D estão no estado sólido. Então, o que você precisa fazer? Você precisa comparar esses 150 para os materiais C e D e ver qual é a relação que você vai encontrar. Então, 150, se a gente olhar aqui, é maior do que o menos 40 e também é maior do que o 115. Então, 150, ele se encontraria aqui, que daria estado o quê? Gasoso para essa substância. Então, a gente sabe que a substância C estaria gasosa a 150 graus. Já configura a frase como errada. Mas vamos ver a substância D. 150 graus também é maior aqui do que as temperaturas da substância D. Então, ela também estaria gasosa. Logo, essa afirmação ela está incorreta. Letra B. A substância C é a mais densa das 4 substâncias e permanece líquida a temperatura de 25 graus. Bom, densidade. Densidade é a propriedade que faz a relação da massa com o volume. Nessa tabela foram dadas as densidades das substâncias. Só que, para a substância ser mais densa, ela tem que ter um maior valor de densidade. E se a gente olhar aqui, a substância C, ela tem um menor valor de densidade e não o maior. Portanto, essa afirmação é incorreta. A afirmação também fala que essa substância C, ela vai ser líquida a 25 graus. Essa parte da afirmação está correta, porque 25 é maior do que menos 40. Então, o 25 cairia aqui, que seria estado líquido. Porém, a primeira parte da afirmação não está correta. Letra C. Se o material A for insolúvel em D, ou seja, se ele não se misturar em D, quando for adicionado a um recipiente que contém o material D, ele deverá flutuar. Então, você tem que comparar a densidade de A com D e ver quem vai ficar em cima. A densidade de A é 1,2. A densidade de D é 1. Então, se você misturar A e D, o que irá acontecer é que o D que ficará em cima e não o A. Portanto, a frase está incorreta. Letra D. Se o material B for insolúvel em D, quando for adicionado a um recipiente que contém o material D, ele deverá afundar. Então, a gente vai comparar a densidade de B e de D. A densidade de B é 1,8 e a de D é 1,0. Logo, o B tem maior densidade do que o D. E isso, sim, vai fazer com que ele afunde se for colocado no material D. Então, a frase D está correta. Na letra E, ele fala que a temperatura é de 100 graus, todos os materiais estão no estado líquido. E isso não é correto, porque se a gente comparar a temperatura de 100 graus com todos os materiais, para o material A
vai cair aqui, então ele sim estaria líquido, mas para o material B de bola, ela cairia aqui, antes da fusão. Então, o material B estaria sólido a 100 graus. O material C estaria sim líquido, e o material D, nós temos um problema, porque 100 graus é a temperatura de ebulição dele. Então, a 100 graus, a gente teria a substância indo do líquido para o gasoso. Ou seja, a gente não teria somente o estado líquido, a gente teria a mistura dos dois estados físicos. Portanto, a resposta correta é a letra B de dado. Questão número 2. O gráfico abaixo apresenta a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância X a partir de 20 graus Celsius, em função do tempo. Assinale a alternativa correta. Bom, aqui a gente tem um caso clássico de análise de gráfico. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, antes de olhar as afirmações, é ver se esse gráfico é de uma substância pura ou de uma mistura. Como a gente sabe isso, a gente olha os patamares do gráfico. Então, a gente tem aqui uma linha horizontal a 40 graus, que representa o quê? A fusão dessa substância. E nós temos uma segunda linha horizontal a 70 graus, que representa a ebulição dessa substância. Então, nós temos sim um gráfico de uma substância pura. Vamos agora analisar as afirmações. Letra A, de 40 a 70 graus Celsius, a substância cis está no estado sólido. Bom, a gente tem que ver de 40 graus a 70 graus qual o estado físico que essa substância vai se encontrar. 40 é exatamente o valor da fusão dessa substância, ou seja, o valor de temperatura na qual a substância está passando do sólido para o líquido. Então, não faz sentido entre 40 e 70 graus, que é a ebulição, temperatura na qual a substância passa do líquido para o gasoso, essa substância estar no estado sólido. Na verdade, entre 40 e 70, a substância estaria no estado líquido, tá? Letra B. A substância X não é uma substância pura. Bom, a gente já analisou essa afirmação anteriormente, que como o gráfico possui dois patamares horizontais, a substância X é uma substância pura. Então, a letra B não está correta. Letra C. A temperatura de ebulição da substância X é 70 graus Celsius. Bom, ebulição é o segundo patamar num gráfico de aquecimento desde que eu parto de uma substância sólida, porque é a passagem do líquido para o gasoso. E aqui, se a gente for olhar o segundo patamar, a gente tem exatamente a temperatura de 70 graus. Ou seja, a temperatura de ebulição da substância é sim 70 graus. Mas vamos ler as outras frases. Letra D. Em temperaturas inferiores a 30 graus, ou seja, abaixo de 30, temos apenas o estado líquido. Não, abaixo de 30 graus, essa substância estaria no estado sólido. E a letra E? A substância X permanece totalmente líquida por 40 minutos. Ele está querendo dizer que nos primeiros 40 minutos a substância está totalmente líquida. E isso não irá acontecer. Na verdade, a substância só vai estar totalmente líquida nessa região aqui, ou seja, por 10 minutos. Então, a afirmação correta é a letra C. Próxima questão. O ácido acético e bromo, sob a pressão de 1 atm, estão em recipientes imersos em banhos, como mostrado na figura a seguir. Aí ele dá os dados da questão. O primeiro recipiente, a gente tem o ácido acético num óleo a 150 graus e o segundo recipiente nós temos o bromo em água líquida em equilíbrio com gelo. Lembra, gente, água líquida em equilíbrio com gelo, a gente está o quê? Fazendo a mudança do sólido para o líquido. A mudança do sólido para o líquido na água acontece em que temperatura? 0 graus Celsius, tá certo? Então, vamos olhar as informações que ele dá. Ele fala que o ácido acético apresenta temperatura de fusão igual a 17 graus e ebulição igual a 118. Ou seja, o ácido acético, antes de 17 graus, ele vai estar sólido e acima de 118 ele vai estar gasoso. Nesse intervalo de tempo aí, ele vai estar líquido. E
O bromo tem uma temperatura de fusão de -7, ou seja, abaixo de -7 ele está sólido, e temperatura de ebulição 59, ou seja, acima de 59 ele vai estar gasoso. Entre -7 e 59 ele está líquido. Aí ele fala assim: nessas condições, qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias? Justifique sua resposta. Parece com a questão da tabela que a gente fez anteriormente, só que aqui você vai ter que analisar uma situação em específico. Então vamos lá. Ele quer saber qual o estado físico de cada uma. Vamos começar pelo ácido acético. O ácido acético, ele tem a fusão 17 e a ebulição 118. Isso significa que abaixo de 17 ele está sólido, entre 17 e 118 ele está líquido e acima desse valor ele está gasoso. Logo, o ácido acético em 150 graus, que é a situação do problema, 150 é maior do que 118. Então, o ácido acético ele tem que estar em qual estado físico? No estado gasoso. Qual é a justificativa? Porque no recipiente ele está a 150 graus e 150 graus é acima da temperatura de ebulição do ácido acético. Vamos fazer a mesma análise para o bromo. O bromo ele tem a fusão de -7 e a ebulição de 59. Abaixo de -7 ele está sólido, entre -7 e 59 ele está líquido, e acima de 59 ele vai estar gasoso. Água em ebulição, desculpa, água em equilíbrio com gelo está a 0 graus, então 0 graus vai estar onde? Neste intervalo aqui, entre -7 e 59. Portanto, o bromo ele vai estar no estado líquido. Qual é a justificativa? Porque a 0 graus eu estou acima da temperatura de fusão do bromo e abaixo da temperatura de fusão desta substância. Tá certo? Número 4. Calcule a massa em gramas de nitrato de sódio contida em 200 ml de solução que possui densidade igual a 0,3 gramas por ml. Bom, qual é a fórmula da densidade? A densidade é massa dividido por volume. Então, quando eu faço o cálculo da divisão da massa pelo volume, eu acho a densidade. Aqui, ele está dando o volume e a densidade e quer que eu calcule a massa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso rearrumar essa fórmula. Se eu pegar o V e passar para o outro lado multiplicando, o que eu vou ter? D vezes V é igual a M. Então, rearrumando essa fórmula, se eu multiplicar a densidade pelo volume, eu acho o valor da minha massa. Portanto, a densidade 0,3 e o meu volume é 200. Eu posso fazer um artifício matemático aqui de usar esse zero para andar com a vírgula. Então, eu vou ficar com 3 vezes 20. 3 vezes 20, isso me dá 60 gramas. Portanto, essa é a massa que eu tenho da substância com essas condições. Número 5. A questão número 5 também é de densidade, porém é uma questão interpretativa. Ele tem 3 líquidos, água, benzeno e clorofórmio, foram colocados numa proveta e ficaram com este aspecto. Eu tenho um líquido embaixo, um no meio e um em cima. Aí ele dá uma tabela com a densidade de cada líquido e quer que você identifique qual vai ser cada líquido dentro da proveta, justificando a resposta. Bom, lembra, quanto maior a densidade, mais profundo esse líquido vai estar. Quanto menor a densidade, mais para cima ele vai estar. Então, basta a gente comparar as densidades dadas na tabela com a posição dos líquidos. Quem é o líquido de menor densidade? O benzeno. Então, o benzeno tem que estar na camada superior da amostra, ou seja, ele tem que ser o líquido A. Por quê? Porque ele tem menor densidade. Quem é o líquido que tem a densidade intermediária, ou seja, que vai ficar na camada B aqui na minha proveta? É a água. Por quê?
1,0 é maior do que 0,9, mas menor do que 1,53. Então, meu líquido B será a água. E no fundo desse recipiente, a gente vai ter o líquido com maior densidade, que no caso aqui é o clorofórmio, o líquido C. Questão número 6. Qual a alternativa onde só aparecem misturas? Bom, essa questão, ela fala de algumas substâncias do dia a dia. E aí, precisava do seu conhecimento para saber o que é uma substância pura e uma mistura. Vamos lembrar, substância pura é formada por um único tipo de substância e mistura é formada por mais de um tipo de substância. Aqui, na letra A, o grafite. Grafite é formado somente de carbono, então é substância pura. Assim como o fósforo vermelho, que é formado apenas de átomos de sódio. Letra B, o ferro. Ferro é uma substância pura, assim como o enxofre, que também é uma substância pura, e o mercúrio, que é um metal líquido, também substância pura. Na letra C, nós temos aqui metanol. Metanol é uma substância pura, é um tipo de álcool, tá certo? Na letra D de dado, nós temos como substâncias puras o álcool absoluto e o gás amoníaco, que também é puro. Ou seja, a única alternativa onde eu tenho apenas misturas é a letra E, porque na letra E eu tenho ar. Ar é uma mistura de gás nitrogênio, gás oxigênio, vapor de água, gás carbônico, entre outros gases. O granito, que a gente já viu, que é uma mistura de minerais, quartzo, feldespato e mica. O vinagre, que é uma mistura de ácido acético com água, e a água sanitária, que é uma mistura de cloro e água. Portanto, somente misturas na letra E. Número 7. Considerando a reação C mais água, produzindo CO mais H2, entre reagentes e produtos estão presentes. Ele quer nessa questão que você diferencie substância simples e composta, lembrando que a substância simples ela é formada por um único tipo de elemento químico e a substância composta é formada por mais de um tipo de elemento químico. Portanto, nessa reação, o carbono é uma substância simples, assim como o hidrogênio é uma substância simples. Água é formada de hidrogênio e oxigênio, portanto, é substância composta, assim como o CO, que é formado de carbono e oxigênio, portanto, é substância composta. Ou seja, nesta reação química, nós temos duas substâncias simples e duas substâncias compostas. Número 8. Uma mistura contendo água, gasolina, sal de cozinha e areia foi separada de acordo com o esquema mostrado. Pode-se concluir que os processos de fracionamento representados por 1, 2 e 3 são, respectivamente. Aqui a gente tem que analisar uma separação de misturas. Eu estou partindo de água, gasolina, areia e sal de cozinha. E na primeira etapa, no primeiro processo, eu tiro a areia. E tipo de separação de mistura foi realizada aqui? Bom, para separar um sólido de outros líquidos, a separação de misturas que eu posso usar seria a filtração ou a decantação. Sim, poderia ser uma das duas. A gente vai analisar nas alternativas qual é que se enquadra melhor. Aí, na segunda etapa, ele pega água, gasolina e sal de cozinha e tira somente a gasolina. A gente sabe que a gasolina é um líquido que não se mistura com a água. Portanto, aqui houve uma separação por densidade. Separação por densidade é o que? Decantação. Então, isso provavelmente já vai fazer com que a gente elimine a decantação do primeiro processo. Terceiro processo, eu tenho água e sal de cozinha, e aí eu separo a água para um lado e sal de cozinha para o outro. A única separação de misturas capaz de tirar água e sal de cozinha e separá-los é a destilação. Não existe outra forma de tirar o sal da água mantendo a água. Lembrando que, se eu quiser separar sal e água, mas eu não quiser manter a água, eu posso usar a evaporação. Então, aqui
Analisando as alternativas, a resposta tem que ser a letra D de dado. Eu uso primeiro uma filtração para tirar a areia, depois uma decantação para tirar a gasolina e, por último, eu separo a água e o sal de cozinha por destilação. Número 9. A palavra átomo é originária do grego e significa indivisível, ou seja, segundo os filósofos gregos, o átomo seria a menor partícula da matéria que não poderia mais ser dividida. Hoje sabemos que o átomo possui partículas menores em sua constituição. A respeito dos modelos atômicos e dos átomos, classifica as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas. Primeira afirmação: o número de massa de um átomo é a soma de seu número de prótons e nêutrons. Essa afirmação está correta. Por quê? Porque o número de massa, ele é caracterizado como próton mais nêutron. Segunda, Chadwick descobriu os nêutrons em 1932, durante experiências com material radioativo. Essa frase também está correta. Os nêutrons foram descobertos em 1932 com experiências utilizando um experimento bem parecido com o experimento do Rutherford, aquele que usava um material que emitia partículas alfa. Próxima frase. O número de elétrons presentes em um átomo neutro é sempre maior que o número de prótons. Essa afirmação aqui não está correta. Por quê? Para o átomo ser neutro, a gente tem que ter a quantidade de prótons idêntica à quantidade de elétrons, porque aí eu tenho carga positiva anulando carga negativa. Portanto, a frase é falsa. Próxima. Núcleo é o nome dado à região onde estão os elétrons. Essa frase também é falsa. Núcleo é a região central do átomo, que vai ter prótons e nêutrons. A região onde ficam os elétrons, o nome dela é eletrosfera. E a última, no modelo atômico de Bohr, todas as cargas positivas e toda a massa está concentrada no núcleo, enquanto os elétrons carregados negativamente circundam o núcleo e ocupam a maior parte do espaço do átomo. Essa afirmação está correta. Essa é a descrição do modelo atômico de Bohr. Um núcleo pequeno com as cargas positivas, que são a massa do átomo, enquanto os elétrons estão na parte externa, circundando este núcleo. Número 10. Um átomo em seu estado fundamental possui 80 prótons e 110 nêutrons. Indique o seu número de massa e o seu número de elétrons. Bom, a gente sabe que se o átomo está no estado fundamental, isso significa que ele está neutro. E toda vez que o átomo está neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Logo, se ele deu aqui, que são 80 prótons, também serão 80 elétrons. Agora, para responder o número de massa, a gente tem que usar a relação A igual a P mais N. A é o número de massa e ele é o somatório das partículas que estão no núcleo do átomo, ou seja, os prótons, que são 80, e os nêutrons, que são 110. Então, quando eu faço esse somatório, eu acho que o número de massa desse átomo é igual a 190. Questão número 11, questão de reconhecimento das regiões do átomo. Aqui a gente tem a representação de um átomo no modelo atômico de Rutherford, e ele quer que você indique as partículas e as regiões. Bom, essa primeira partícula aqui, ela está na eletrosfera. Se ela está na eletrosfera, nós temos um elétron. Aqui, nesse segundo quadradinho, ele está apontando para o centro do átomo, para uma das partículas do centro do átomo, que aqui você pode simbolizar tanto como próton ou como nêutron. Perceba que existem 3 caixinhas saindo do centro do átomo. O centro do átomo a gente chama de núcleo, e no núcleo estão prótons e nêutrons. Então, eu posso colocar o próton aqui, posso colocar o nêutron aqui e posso chamar a terceira caixinha que vem do núcleo de núcleo. Essas posições elas poderiam ser invertidas, tá certo? Essa última caixinha ela está apontando para uma região externa ao núcleo. É vazio? Não.
essa é a região onde ficam os elétrons, e ela tem um nome, que é a eletrosfera, tá certo? Última questão. Essa última questão, ela pede para que a gente faça as principais características de cada modelo atômico. Então, aqui a gente precisa caracterizar os modelos atômicos. Em ordem cronológica, a gente tem primeiro Dalton, depois nós temos o Thomson, seguido do Rutherford e, por último, nós temos o modelo de Bohr. Quais são as características do modelo de Dalton? O modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar. Nós temos o quê? Uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. O segundo modelo é o modelo de Thomson, o pudim de passas. O átomo, ele é uma esfera ainda, mas é uma esfera com uma massa positiva. A gente ainda não tinha o conceito de prótons. E o Thomson é quem descobriu os elétrons. Portanto, nós temos nessa massa positiva os elétrons. Lembrando que os elétrons são negativos e esses elétrons eles estão o quê? Incrustados nessa massa positiva, tá certo? Rutherford. Rutherford é o nosso modelo planetário. Então nós temos um núcleo, que é a região central do átomo. É importante que a gente fale que o núcleo é pequeno e positivo, tá certo? Lembrando que o Rutherford ainda não tinha conhecimento dos nêutrons. Então, no modelo do Rutherford, originalmente, nós só temos prótons. Os nêutrons eles foram acrescentados pelo Chadwick somente em 1932. E o modelo do Rutherford é de 1911. Então, núcleo pequeno e positivo, que é os prótons, com os elétrons, que são a partícula negativa, girando na eletrosfera. Lembra que o Rutherford ele não definiu posição para que os elétrons girassem. Ele falava somente que os elétrons estavam girando na eletrosfera. O modelo de Bohr, que é de 1913, ele é uma contribuição ao modelo do Rutherford. O Bohr, ele também utiliza o modelo planetário, porém, a gente tem um modelo que a gente caracteriza como o modelo das órbitas definidas. Então, o núcleo continua pequeno e positivo, com os prótons, os elétrons continuam girando na eletrosfera, só que esses elétrons agora giram em órbitas definidas e estacionárias. Ou seja, então o modelo do Bohr ele não desfaz o modelo do Rutherford com relação aos elétrons girando na eletrosfera. Ele apenas dá uma posição específica para que esses elétrons façam o seu movimento. Ou seja, ele inclui o conceito de órbitas, que também pode ser chamadas de camadas. Tá certo, gente? Espero ter ajudado e a gente se vê na próxima.